Oi. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Gente, tá frio. Gente, muito obrigado por vocês estarem se inscrevendo, tá dando like, tá compartilhando. Muito obrigado mesmo. Compartilhe cada vez mais. Principalmente os vídeos sobre narcisismo. Os vídeos sobre narcisismo, eles são de utilidade pública, assim como sobre outras doenças, porque a pessoa, eu me sinto gratificada em poder dar uma informação que vai ajudar uma pessoa a recuperar sua saúde, que vai ajudar uma pessoa a salvar a sua vida, ou a vida de um ente querido, ou a vida até de um estranho, alertando. Porque os vídeos, meus vídeos sobre psicologia, gente, são aulas para vocês aprenderem a se defenderem, a procurar ajuda. Eu fico gratificada de poder dar essa pequena contribuição, porque o meu canal, ele ainda é pequeno em relação ao número de pessoas que ele pode atingir. Porque ele é informativo, educativo, né? Os meus vídeos é para educar as pessoas a aprenderem, a conhecerem, a saberem o que são essas coisas. Muitas coisas que acontecem, às vezes as pessoas não sabem o que é aquilo. E aquilo está destruindo a pessoa, está prejudicando a vida da pessoa, mas a pessoa aceita aquilo porque ela não sabe o que é, né? Está sendo maltratada, não sabe o que é, fica naquele desespero, sem saber o que é que eu fiz e eu não fiz nada, e outras coisas. E hoje eu vou falar de um assunto que ainda é mais triste ainda do que muitas coisas que eu já falei, que é o abuso invisível, é o abuso silencioso, né? Que você fica na dúvida, você não sabe se você estava realmente fazendo uma coisa errada ou não. Se você está sendo acusada de uma coisa que realmente você fez ou não. Porque o silêncio, o abuso invisível, o abuso emocional, o abuso que não é uma coisa direta. Como eu conheço, né, como eu sei, como eu estudo, como eu pesquiso, e eu sei exatamente o que é abuso silencioso, que é abuso invisível. Essa semana eu sofri 2 tipos de abuso, silencioso e invisível no trabalho. Não me afetou em nada, mas provavelmente as pessoas que fizeram isso estão pensando que eu não entendi, que eu não vi, que eu não sei. E às vezes é um pouquinho narcisista você se divertir achando que alguém está pensando que está te prejudicando, quando na realidade a pessoa está prejudicando a si própria. Aprendi a lidar com essas coisas, e é isso que eu quero ensinar vocês a descobrir quando vocês estão sendo abusados. Eu moro em um país em que não tolera abuso, mas acontece, aconteceu comigo essa semana, já aconteceu várias outras vezes, mas acontece. Mas aqui, se você for à justiça, uma das coisas que aqui não se tolera de jeito nenhum é abuso, racismo, mas não tolera mesmo. Você chegar para denunciar, na hora a polícia bate lá na casa da pessoa e vai investigar, e se encontrar evidências, a pessoa tá ferrado pro resto da vida. Que aqui é assim, né? Então, nós vamos falar hoje sobre isso, do abuso emocional, do abuso invisível, né? Do abuso silencioso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de abuso silencioso. Acontece muito em família, acontece muito entre casais, né? Você tá perguntando uma coisa a uma pessoa
e a pessoa simplesmente te ignora, não te responde. E você fica ali esperando a resposta e a pessoa continua te ignorando. Esse é um tipo de abuso silencioso. Infelizmente, esse tipo de abuso a lei não considera, não, porque só se você filmar, né? Só se você filmar esse tipo de abuso. Porque ele não é verbal, ele não é físico, ele é psicológico, ele é cognitivo. É o abuso que vai te destruindo emocionalmente, ele é um abuso emocional. Então não existe leis específicas para como se coibir. Como é que você vai coibir dentro de casa uma mãe com um filho dela praticar essas coisas? Mas ela pratica. Eu conheço no Brasil mães que às vezes perguntavam ao filho: meu filho, você quer comer o que hoje? E o filho ficava feliz da vida ali, né? Dizia: mãe, eu quero comer isso. Mas na hora do almoço era outra coisa totalmente diferente. E o filho ficava desapontado: mãe, mas por que a senhora me perguntou o que eu queria comer? Se a senhora fez uma comida diferente. E a mãe não respondia, porque ela não tem resposta para o que ela fez. Isso é isso é um abuso emocional. Por quê? Se você pergunta a uma criança o que você quer comer, ele vai dizer que quer comer a comida favorita dele. Mas na hora do almoço, na hora da refeição, tem uma comida diferente e ele te pergunta e você não tem como responder, então isso caracteriza um abuso emocional, porque a criança ficou na expectativa desde a hora que você perguntou até a hora que a refeição foi para a mesa, esperando aquilo que ele disse e que você concordou. Então, às vezes as pessoas têm problemas, têm reações, sente uma série de coisas e você não sabe por quê. Você diz: eu criei meu filho tão bem criado, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, mas faça um retrocesso do seu procedimento, como você se comportou, que aí você vai descobrir muitas coisas que seu filho está vivendo, está passando, os medos, as incertezas, as ansiedades, a depressão. Principalmente a ansiedade. A ansiedade vem dessas coisas, do abuso emocional, do abuso silencioso, do abuso invisível. Infelizmente, a legislação, não existe uma lei específica para punir essas pessoas que praticam esse tipo de abuso. Infelizmente, é uma coisa que você não pode provar assim, né? Você tem que... Hoje já está mais fácil. Mas se você filmar sua mãe, seu pai conversando com você, ou você, né? Porque o abuso invisível e o abuso silencioso você vai ter que filmar. Você não pode gravar, porque se a pessoa não fala, a pessoa só tem uma atitude de indiferença, de te ignorar, de nunca te responder aquilo que você pergunta. É triste, é cruel. Os meus vídeos são para educar as pessoas sobre a dinâmica dos abusos, do narcisismo, da violência, das doenças, porque o narcisismo, gente, ele é um transtorno social. Ele é um transtorno, ele não é um transtorno na biologia do cérebro. Ele é um transtorno cognitivo do pensamento. A pessoa acha que ela é onipotente, onipresente, é Deus, é tudo, bota na cabeça isso. Esse Deus que a gente acredita que existe, se sabe que ele deu livre-arbítrio para a gente tomar as nossas atitudes, mesmo que elas sejam erradas. Mas o narcisista, ele quer ser um Deus onde você tem que obedecer a ele, somente a ele, e é ele acabou ali. Ele é a coisa mais importante da face da terra. Entendeu agora? Então, ele quer ser mais do que Deus, né? É Lúcifer. O abuso emocional, ele é um aspecto que recebe muito menos atenção do que o que deveria.
mesmo dentro da comunidade das pessoas, dos sobreviventes de abuso, das pessoas que foram abusadas, as pessoas que cuidam dessas pessoas que foram abusadas emocionalmente, elas não dão a importância que deveria ter. Esse é um tópico, muitas vezes, como se diz assim, negligenciado por todas as classes, menos a de psicologia, né? Que vive reclamando, gritando, para que o jurídico crie ferramentas, crie leis para proteger o abusado emocional. Porque o abusado emocional, ele só tem a devida atenção quando procura a lei, quando ele leva também o abuso físico. Aí é que eles juntam tudo e faz um pacote. Mas se ele for lá só pelo abuso emocional, é meio complicado. Se ele não tiver testemunhas, se ele não tiver... É complicado. Não existe uma legislação que proteja essas pessoas. Por o abuso emocional ser negligenciado, é que não existe leis contra isso, né? Leis contra xingamento, leis contra jogos mentais, né? Porque tem gente que fica ali jogando o tempo todo mentalmente com você e você se desespera, você não sabe. Você fica achando que você está fazendo um monte de coisa errada, quando na realidade não é só um jogo mental que a pessoa está fazendo com você. Lhe abusando, né? Abusando emocionalmente, abusando do seu sentimento, das suas emoções, da sua fragilidade. Porque se alguém quebra a tua perna, imediatamente a polícia vem, a pessoa cometeu um crime. Mas se alguém destrói tua mente, cadê a lei? Cadê a lei? Então você precisa aprender o que são essas coisas, esse tipo de abuso emocional, para poder você se defender e não ser prejudicado no futuro. E não ser uma pessoa cheia de trauma, frustração, não ser uma pessoa abusada, não ser uma pessoa que sofre de ansiedade generalizada, não ser uma pessoa que sofre de depressão, de síndrome de pânico. Então, várias outras coisas que as pessoas que são abusadas emocionalmente desenvolvem. Insegurança, incerteza, medo, tudo isso e muito mais. Então, quando eu venho aqui, é para ensinar, educar vocês a aprenderem o que é isso, para vocês saberem que estão sendo abusados, que estão sendo negligenciados, e procurar ajuda. Você pergunta, é possível você não saber, não perceber que está sendo abusado emocionalmente? E eu respondo a você, infelizmente sim. É possível sim. É mais possível você não saber que está sendo abusado emocionalmente do que você saber que está sendo abusado. Uma das formas mais insidiosas e perigosas de abuso emocional se chama gaslight. Gaslight é uma peça de teatro muito famosa, mas ela foi baseada em histórias reais, muito antigas, sabe? É o seguinte, o marido queria que a esposa pensasse que era louca, né? Ela afirmasse e considerasse que ela era louca, para o benefício dele. Então, nessa época, era luz a gás, não tinha luz elétrica ainda. E ele... as coisas que estavam em determinados locais, ele mudava, né? Porque era penumbra
né? A luz era uma penumbra, não era luz elétrica. Ele mudava as coisas de lugares. E às vezes ele colocava em lugares que tinha sombras. E ele fazia ela acreditar que foi ela que mudou aqueles objetos de lugar. E ela foi começando a acreditar que ela estava ficando louca. E ela admitia para ele que ela tinha movido as coisas de lugar. Essa é uma das histórias mais cruéis e que acontece ainda nos dias de hoje. É por isso que eu estou dizendo que essa é uma das formas mais perigosas. O abusador, ele faz a coisa de uma forma que você dificilmente vai provar que não foi você que fez. Tá entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, eu estou com isso aqui na mão, aí eu coloco aqui e peço a você para colocar no outro lugar. Você vai lá e coloca. Nenhum momento de distração sua, eu pego aquilo que eu pedi para você colocar lá e volto e coloco aqui. E aí eu vou para você e digo assim, mas eu pedi para você colocar lá. E você vira para mim e diz, mas eu coloquei. Como se você colocou se isso está aqui? Sendo que fui eu mesma que fui lá, peguei e coloquei no lugar só para confundir você. E só para incriminar você. E aí você começa, sua mente começa a ficar em dúvida, né? Poxa, aí você fica assim, poxa, mas eu botei isso ali. O abuso emocional silencioso e o abuso invisível, você precisa saber como ele funciona, aprender, se educar a respeito disso, que é para poder você não permitir que ninguém te abuse. E não permitir que alguém te incrimine de coisas que você não fez. Então, muitos maridos praticam abuso invisível, abuso silencioso com suas esposas. Muitos pais, na Bahia tinha uma senhora, ela odiava a esposa do filho. E quando o filho ia passar o final de semana na casa dela, a nora sofria horrores. E um dia ela tinha um filho, um bebê, um filho pequeno, e ela lavou a roupa da criança, colocou para enxugar no quintal. O marido tinha saído para ir fazer alguma coisa, ver futebol, em algum bar, em alguma coisa assim. Ela ficou com a sogra. E ela lavou a roupa da criança e colocou lá no varal. E a sogra dela veio, pegou a roupa, molhou o chão, sujou a roupa de lama, a roupa do neto. Colocou no varal de novo, ela olhando. Colocou no varal. E depois, quando o marido dela chegou, a mãe falou, olha o que sua mulher diz que lavou. Olha como é que tá a roupa dessa criança. E ela disse que lavou. Que tipo de mulher é essa que você arranjou? Aí foi uma confusão. Eu sei que essa moça nunca mais voltou na casa da sogra. Aí a sogra, muitos anos depois, acho que 15 anos depois, muitos anos depois, a sogra foi ser crente. O demônio lá foi se batizar, sabe? Aí, no dia que ela foi lá se batizar, o pastor disse que ela tinha que se arrepender dos pecados, né? E que se ela tivesse algum muito grave que prejudicou uma pessoa, ela dissesse. E ela falou, ela confessou lá pro pastor tudo que ela tinha feito com a nora.
que o pastor mandou chamar. Foi tão grave, tão sério as coisas que ela tinha feito com essa moça, que o pastor mandou chamar a moça, a nora dela, e ela teve que se retratar ali em público, dentro de uma igreja cheia, sabe? Ele não queria humilhar ela, mas o que ela fez com a nora foi tão grave, mas tão grave, que o pastor realmente fez ela ali, sabe? Na frente de todo mundo, dizer todas as coisas que ela tinha feito com aquela moça. E ela não se batizou naquele dia, não. Ela só se batizou depois de muito tempo. Porque o pastor ficou horrorizado, assim, com as coisas que ela tinha feito com a nora. Então, e o marido não acreditava. Às vezes, ele ficava, coitado, entre as duas. A mãe, né? A mãe e a esposa. É complicado. Às vezes ele dizia para minha mãe, olha, eu amo minha esposa, mas eu acho que a minha mãe não ia mentir, minha mãe não ia fazer isso. Você vê. E fez. Então, esse é o tipo de abuso emocional. Você abusa das pessoas de uma forma que a pessoa não tenha como provar aquilo. Existem pessoas que passam, né? Em família acontece muito isso, irmãos, quando tá zangado um com o outro, ele passa por perto do irmão ou da irmã e diz alguma coisa no ouvido. E passa. Não machuca, não bate, não faz nada. Mas aquilo que a pessoa falou foi tão sério, né? Sua horrorosa, sua gorda, sua feia, sua magra, sua nariz amassa. Qualquer coisa assim que na cabeça de uma criança e de um adolescente machuca. Fica ali marcado, é uma marca, né? É uma mancha. É assim, gente. Chamar de burro. Quando a criança não passa, perde uma prova de matemática, ou não está entendendo ali. Aí o pai, o irmão mais velho, o pai, a mãe, chama a criança, chama a adolescente de burro. Mas você é burro, você não sabe fazer esse problema, você não sabe resolver. É assim, gente. E o menino vai acreditando que ele é burro, que ele não sabe, que ele não vai aprender, que ele não tem capacidade, que ele tem um problema. Ele não tem problema nenhum. O problema são essas pessoas que estão colocando na cabeça deles. Mas isso no trabalho acontece muito isso. Esse abuso emocional invisível e silencioso. De uma pessoa fazer uma coisa no trabalho e apontar outro. Então, todos esses abusos, o gaslight, né? Que é o abuso da pessoa mover as coisas de lugar, esconder as coisas e deixar você confuso se foi você realmente que guardou aquilo, que escondeu aquilo, que foi você que moveu aquilo de lugar. Você vê uma coisa em um lugar, daqui a pouco a coisa está em outra. E às vezes não tem ninguém em casa. A pessoa sutilmente entra, move a coisa de lugar para você pensar que você está ficando louca. A pessoa faz uma coisa e prova o contrário, que ele não fez, para você pensar que você está ficando louca. Às vezes as pessoas mandam outras pessoas fazerem alguma coisa para te incriminar e você pensar que foi você que fez aquilo, que foi você que praticou aquilo, e as outras pessoas ficam em silêncio, né? Cúmplice daquele crime, daquele abuso emocional, fica sendo cúmplice ali o tempo todo daquele abuso emocional. Às vezes você sabe que a pessoa disse uma coisa para outro, praticou uma coisa, e você chega para a pessoa e pergunta: você conhece fulano ou fulana? A pessoa, você sabe que a pessoa conhece, você sabe, você tem prova. Mas a pessoa chega para você cinicamente e diz assim: não, não conheço, nunca vi. Você sabe que aquela pessoa fez, você sabe que aquela pessoa conhece, você sabe que aquela pessoa foi cúmplice o tempo inteiro.
Se for ser investigado por um investigador, por um detetive, pela polícia, a polícia vai descobrir as evidências. Que ninguém esconde evidência para a polícia, né? E também ninguém esconde evidências para Deus. E no dia que Deus acorda, sabe, daquele jeito, Ele dá um jeito de provar a tua inocência e pegar essa raça de gente ruim, de narcisista miserável, que não presta, e colocar eles no lugar que eles devem ficar realmente. Então esse abuso vil, imundo, podre, porco, nojento, de pessoas interesseiras. Tem pessoas que são tão diabólicas que elas sentem prazer em fazer isso. Quando a pessoa te acusar de alguma coisa que você tem a certeza absoluta que você não fez, observe o rosto da pessoa. A pessoa fica com um sorriso de prazer, de estar vendo você desesperado ali, angustiado para provar que você não praticou aquilo e que você não fez aquilo. Tem sempre um sorriso sarcástico no rosto da pessoa que está te acusando de uma coisa que você não fez. Infelizmente, o gaslight, né, é uma reencenação horrível, é um eco horrível do próprio abuso do agressor. E normalmente essas pessoas que sofrem esse tipo de abuso, elas sofrem de estresse pós-traumático, porque é um trauma, gente. É um trauma. É um trauma você estar ali sendo abusado o tempo todo e você não pode provar que você está sendo abusado. E não existe uma lei para isso. Porque a legislação deveria ter uma lei. Você chega lá e dizer, olha, se passou isso, isso e isso comigo, eu não tenho provas físicas, mas eu vou te dar o caminho para você investigar. E a polícia acreditar, até que ela provasse o contrário ou a verdade, ela fosse investigar aquilo que as pessoas estão dizendo. Porque se você estiver falando a verdade, ela vai encontrar evidências. Mas a legislação, o abuso emocional, ele só é provado quando existe o abuso físico. Porque quando você chega na polícia, você chega na justiça todo quebrado, todo arrebentado, todo ensanguentado ou ensanguentada, aí é que a polícia vai investigar e ver todos os abusos emocionais que você sofreu. Que não foi só o abuso físico. Aí a lei acredita. Mas na legislação não existe. Para você provar um abuso emocional, você tem que ter provas. Só o fato de você estar doente, triste, desesperado, sofrendo de ansiedade, sofrendo de estresse pós-traumático, sofrendo de depressão, não prova para a justiça que você foi abusado emocionalmente. Você adquiriu aquela doença pela lei da gravidade. O abuso emocional, gente, dói demais. Dói, dói, dói. E os maiores problemas de transtornos emocionais, de transtornos da personalidade, vêm da pessoa que foi abusada emocionalmente. Eu já falei em vários vídeos para vocês que um psicólogo, que é um dos maiores especialistas sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Ele entrevistou várias pessoas que viveram em campos que sobreviveram dos campos de concentração e que essas pessoas são todas deficientes, elas são incapazes, elas não podem viver sozinhas do trauma emocional que elas sofreram. E não foi trauma físico, elas sofreram emocional, das coisas que os soldados diziam para elas. A invalidação que elas sofreram. É isso, gente, que é invalidação. É você perder a sua capacidade de reconhecer os seus valores. E acreditar que aquilo que estão dizendo com você é verdade. É isso que é invalidação.
Eu vou falar aqui umas coisas para vocês entenderem o que é que essas pessoas fazem com suas vítimas. Elas normalmente colocam a pessoa, a vítima, né, o abusador emocional, ele coloca a vítima no chão. Isso quer dizer o quê? Ela trata a vítima como se ela fosse um capacho, um tapete, onde ela vai ficar ali pisando o tempo inteiro. Então a gente diz em psicologia que colocou a pessoa no chão. Tratou como um pano de chão mesmo. Destrói as características da pessoa. Porque a pessoa não acredita em si próprio, né? Incluindo os seus pontos fortes. A pessoa não acredita que é capaz, que é forte, que pode. Restringe o comportamento da pessoa. Às vezes, eu vejo muitas mulheres assim perto do marido, mas você vê que aquela pessoa está com medo, aquela pessoa tem medo de falar, tem medo de andar, aquela pessoa está com medo de fazer alguma coisa errada. Aqui eu vejo muito isso, que eu observo muito, né? Que a psicologia social é mais de observar, e eu fico observando. Às vezes eu paro na rua, fico um tempão observando ali várias coisas. Então, esses abusadores, ele restringe o comportamento da pessoa. Eles têm uma característica de ciumentos e possessivos. Os abusadores emocionais, ele intimida você com um sorriso, com um olhar, com um aceno e com movimentos da mão, gestos manuais. Intimida você assim com isso. Quando eles não gostam de alguma coisa que você está dizendo ou fazendo, eles usam esses métodos, né? Intimidação invisível. Intimidação, aliás, isso aí é intimidação silenciosa. É um sorriso, é um olhar, gestos manuais, que você entende que quando chegar em casa, ou quando vocês ficarem sozinhos, você vai ser punido ou punida. Outro abuso, distorcer suas palavras. Você fala uma coisa, a pessoa diz que você falou outra. Mas a pessoa diz numa ênfase tão grande que você acredita que realmente você falou aquilo. Porque eles pegam as palavras e gira as palavras, né? Eles, tipo baralho. Eles embaralham as letras e as palavras se transformam em palavras egoístas e negativas. E quando você tenta esclarecer, o abusador emocional ele se recusa a te ouvir. Eles culpam você constantemente. Eles raramente assumem um erro ou alguma coisa que eles fizeram, porque eles fazem as coisas, cometem os erros, os abusos e diz que foi você que fez. E às vezes eles obrigam você a assumir, como no caso que gerou a peça de teatro, né, Gaslight, em que a esposa admitiu que era ela louca, que ela fazia aquilo, que ela movia as coisas do lugar. Só que não era. Era ele. Era o esposo que fazia isso para enlouquecer ela, para que ela dissesse que ela era louca, ela confirmasse. E a pessoa termina assumindo responsabilidades prejudiciais, né? Porque não tem saída, não tem como escapar. Muita gente não tem como escapar, não tem saída. Tem medo. O abuso emocional, ele dói tanto que você acaba assumindo coisas que você não fez, só para você se ver livre daquela tortura psicológica. O sistema judicial, ele parece alheio a todas essas coisas. Mas se você provar evidências, se você chegar lá com evidências, você vai ser atendido. Então procure colher, guardar as evidências, certo? As evidências. O esforço que eu faço aqui para vocês entenderem e procurar. Gente,
Se nós quisermos acabar com o abuso emocional, se a gente quiser coibir o narcisismo, a chave é as pessoas se educarem, é as pessoas aprenderem como isso funciona, o que é abuso emocional, o que é abuso invisível, o que é abuso silencioso, o que é narcisismo, o que é antissocial. Então, as pessoas se educando, as pessoas aprendendo, elas têm a oportunidade de se defender e proteger a própria vida. Porque ela vai saber que aquilo que está acontecendo com ela não é normal. E ela vai procurar ajuda. E tem muitas formas de abuso. Eu tenho uma amiga chamada Silvia. Ela se separou do esposo porque um dia ela estava escovando os dentes e ele chegou por trás dela e falou que ela estava velha e feia e que ele ia trocar ela por 2 de 15. Ele falou que foi uma brincadeira, mas ela se sentiu ofendida. Você dorme com seu marido, né? Você dá prazer para ele a noite inteira, ou uma parte da noite, e de manhã a pessoa te olha no espelho e diz que vai te trocar por 2 de 15. Ela não aceitou. Não aceitou pedido de perdão, não aceitou choro, não aceitou desespero, sogra foi lá pedir, não adiantou. Ela falou, não quero mais, acabou e pronto. Colocou uma pedra em cima, essa é das minhas. Essa daí tem personalidade. Então, são essas coisas, esses abusos, sabe? Coisas que as pessoas te dizem baixinho no ouvido. Que as pessoas te humilham de uma forma que pensa que você não está entendendo. E você vai aguentando aquilo ali calada, calado. Você chora sem colocar lágrima para fora. Você vai abrindo o seu coração cheio de feridas, de mágoa ali, sabe? Daqueles socos, daquelas punhaladas que você toma diariamente. E você vai adquirindo pressão alta, taquicardia, sistema nervoso, ansiedade generalizada, depressão, estresse, falta de apetite ou apetite exagerado, e aí lá vem todas as doenças mentais e emocionais. Então, saiba distinguir o que é uma brincadeira de um abuso. A brincadeira, ela acontece ocasionalmente e uma única vez. O abuso, ele se repete. Ok? Esse foi nosso tópico de hoje, abuso emocional, abuso invisível, abuso silencioso. Beijo no coração, fica com Deus, muito obrigado.